Porque Machado de Assis ele foi muito cobrado por não se posicionar em questões políticas, enfim. As pessoas às vezes estão falando de racismo, né? E eu falo assim, mas cotas em faculdades. Eu pergunto, quantos médicos negros você vê por aí? Olá, meu caro ouvinte, como é que você tá? Eu sou Raik Tavares, esse é o Live com o Autor. Estou no ar com mais uma edição de mais um podcast. E nessa edição trago uma conversa super incrível com José Almeida Júnior, ele que é Prêmio Sesc de Literatura e autor, de 2 livros incríveis que dá o que falar. Ele fala sobre literatura histórica e vamos bater um papo muito interessante nesse podcast hoje. Eu falo vamos porque nós é mineiro. E você, onde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo, como você está aí? E nessa edição a gente conversa sobre a história por trás da história e dando seu contexto, o José Almeida Júnior aí traz a sua visão sobre Machado de Assis e sobre alguns teminhas políticos nessa edição e algumas dicas interessantes. Então, fica aqui neste episódio, divulga para os amigos e, claro, vá aqui no Apoia-se que está no link desse episódio e apoia também o nosso projeto. Conto muito com a sua participação nesse projeto. Ok? Fechado, meu querido? E também compre aí os livros dos autores que passam aqui pelo podcast, autores nacionais, autores que estão aqui no nosso querido Live com o Autor, pessoas tão bacanas que trazem informação que muda o seu dia, que muda a sua forma de pensar sobre literatura brasileira. Esse é o foco do nosso projeto, de sempre estar apresentando autores queridos para você, seja já autores em evidência, não em evidência ainda, mas que tenha algo para passar para você criar uma visão diferente sobre esse nosso universo literário nacional. E, como eu te pedi, apoia o podcast, divulga também para os amigos e, claro, me marca nas redes sociais, @Raik Tavares, você vai me encontrar em todos os lugares, divulga aí, me marca quando você compartilhar esse episódio. Combinado? Então, tem mais um merchan? Tem! Tem uma novidade boa, Eu tenho que falar isso aqui no podcast. Em breve, o meu livro sai pela editora Arcádia, o Pra Hoje Respire. Já assinei o contrato, o livro já está na preparação de texto. Em breve a gente divulga aqui, eu divulgo a pré-venda do livro. E esse é um dos merchans que eu quero fazer. E tem algumas coisas minhas também na Amazon, vai lá e aproveita. Tá no ar então, mais uma edição do Live com o Autor. Em 3, 2, 1 e... eu vou falar porque eu posso. Claquete. Eu poderia falar que eu sou escritor, que eu sou defensor público, mas eu acho que a minha definição, para mim, que mais importante é que eu sou pai de 2 filhos. E isso, eu acho que isso realçou agora durante essa pandemia, porque eu tenho convivido cada vez mais com o Arthur e o Davi, que são os meus 2 filhos. E aí eu tenho estudado com eles e tal, jogo xadrez, vou caminhar, vou tomar banho de piscina no condomínio, enfim, Então, assim, eu acho que hoje eu sou o pai do Arthur e o pai do Davi, mais do que tudo. Como nasce, cara, o escritor? Como começa o escritor? Da onde que vem essa ideia de eu quero ser um escritor, eu quero contar histórias? E ainda mais nesse âmbito histórico. Eu desde cedo eu queria ser escritor, quando eu estudava eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Atualmente eu moro em Brasília, mas quando eu morava lá em Mossoró, eu gostava muito de ler livros regionalistas, chamados regionalistas, da geração de 30. E aí, na minha época de escola, eu queria escrever sobre o ciclo do algodão em Mossoró. Então, assim, eu queria escrever numa pegada regionalista e tal, E isso na época de escola. E tinha outros amigos também meus que também queriam escrever e tal. E aí, mas só que eu fui para outro caminho, Fiz faculdade de Direito. Quando eu entrei na faculdade de Direito, a literatura ficou um pouco de lado. Eu sempre lia, mas lia com bem menos. Minhas leituras eram mais técnicas, E aí, assim que eu me formei, eu
eu passei no concurso de defensor público, vim morar aqui em Brasília, onde eu estou já há 13 anos, e 13, 14, faz 14 anos, 2021. E aí eu decidi, quando meu primeiro filho nasceu, eu decidi, eu quero ser, eu quero escrever. E aí comecei a bolar uma história, né, pensar, li um pouco alguns livros de roteiro, alguns livros de como escrever, né? E aí fui bolando uma história e tal, e aí escrevi o meu primeiro livro, que é O Homem que Odiava Machado de Assis. Ele foi o primeiro livro escrito, mas foi o segundo publicado, né? O primeiro livro publicado foi A Última Hora. Então, eu comecei a escrever em 2012, eu terminei esse meu primeiro livro em 2015, em seguida eu já comecei a escrever o segundo livro, e aí eu entrei para carreira literária, para dizer assim, eu sou escritor, foi quando o meu livro, Última Hora, ganhou o Prêmio Sesc Literatura 2017. E aí, a partir daí, a maioria das pessoas não sabia que eu escrevia, né? Todo mundo, muita gente falava, que livro é esse? O pessoal achava que era um livro técnico de direito. E ninguém sabia, muita gente não sabia que eu era, que eu escrevia literatura, né? Então era uma coisa muito pessoal, não saía conversando sobre isso, enfim. E aí foi uma surpresa, né, para muita gente, para mim também, que mudou a minha vida, né? Porque uma coisa é você escrever, não dizia para ninguém, eu não podia nem dizer que eu era escritor, né? Porque eu escrevi, mas não tinha nada publicado, enfim, né? Eu já estava com 2 livros escritos em 2017, 2 romances. Eu tinha um livro infantil também que eu escrevi que nunca publiquei. Então, assim, eu escrevia há muito tempo, mas eu não me considerava escritor porque não era publicado, né? E aí, quando eu ganhei o Prêmio Sesc Literatura 2017, aí o livro foi publicado, enfim, né? Aí as portas se abriram, porque o Prêmio Sesc de literatura, ele não dá uma premiação em dinheiro, né? Mas ele proporciona a publicação do livro pela Editora Record, e aí o autor entra no circuito de eventos literários, né, no Brasil inteiro. Então, viajei, em 2018 foram mais de 30 eventos em todas as regiões do Brasil, principalmente interior, que é uma coisa muito, muito importante, né, que a gente encontra um Brasil menos pasteurizado, né, menos americanizado. Então, é um local que eu venho do interior, né? Então eu gosto bastante de ir para o interior. E aí fiz eventos até em Portugal também. Nós fizemos eventos em Lisboa, Setúbal, foram vários eventos em Óbidos. Então foi bem interessante, né? Então o prêmio Sesc, né? E a consequência do prêmio, né? Todos esse circuito, né? Me deu uma casca assim, de escritor, né? Eu fiz eventos com pessoas que eu considerava, e ainda considero ídolos meus, né? Fiz evento com o Antônio Torres, né? Antônio Torres, para mim, é um dos maiores escritores vivos. Fiz evento com Carrascosa, então, assim, foi bem interessante. Depois, em 2019, fiz evento já com o segundo livro, eu fiz evento com Conceição Evaristo, então foi bastante interessante, né? E como é, cara, escrever ficção, mas uma ficção histórica diante de fatos reais? Igual você pega um livro como Última Hora e depois você pega essa história de um dos maiores escritores brasileiros ali, né, com fatos históricos que ditam muito sobre o Brasil desses momentos aí que você coloca nesses 2 livros. Qual é a responsabilidade sobre isso também? Eu acho que o principal é o escritor deixar muito claro para o leitor, né? Assim, porque meus livros eu sempre deixo muito claro que eles são obras de ficção. Então, por mais que ele seja baseado, tem muitos fatos reais, boa parte do que acontece, assim, que aparece de história do Brasil realmente aconteceu, né? Mas o meu compromisso maior é com a ficção, né? Então, acho que o principal é você deixar muito claro para o leitor de que minha responsabilidade é com a ficção e não com a história factual, né? Com a história do Brasil, enfim. Embora, lógico que eu assumo esse compromisso, né, internamente de escrever uma história que seja baseada no Brasil, né? No Brasil, no povo brasileiro. Então, eu tenho essa responsabilidade, mas eu não assumo o meu livro como um livro de não ficção, meu livro é de ficção. Então, o principal da minha literatura é o compromisso com a ficção.
A premissa do seu primeiro livro, O Homem que Odiava Machado de Assis, né, que foi o seu primeiro livro de fato escrito, como que surgiu? Né? Como que você teve esse insight? E aí, para pular para o segundo livro, Última Hora. Quando eu pensei em ser escritor, né, como eu falei para você, mais ou menos no ano 2012, aí eu queria escrever uma ficção histórica, que é um gênero que eu gosto bastante, que eu leio. Eu leio muito ficção e não ficção também, li muito livro de história do Brasil. E aí eu decidi escrever um livro, um romance histórico. Então eu comecei, e aí eu pensei no Machado de Assis, que para mim era a grande referência de escritor. E aí eu fui estudar a biografia dele, né, as biografias dele, e aí eu descobri um fato interessante, que foi a vinda de Carolina, que viria a ser esposa de Machado de Assis, para o Brasil, né? Ela era portuguesa, e aí ela veio com mais de 30 anos para o Brasil. Não era casada, veio com um músico boêmio e tal, que era o Arthur Napoleão. E esse músico, depois, que era português também, quando chegou no Brasil, ele ganhou uma certa notoriedade, né, na corte do Rio. E aí ele deixou um livro de memórias e ele fala dessa passagem dele. Só que ele disse que quando ele veio para o Brasil com Carolina, ele disse que ocultava a vinda dele, os motivos para não criar nenhuma desonra para a família, enfim, né? Mesmo porque o Arthur Napoleão ele foi padrinho de casamento de Machado de Assis e Carolina, foi um dos padrinhos. E aí, em cima desse mote aí, eu resolvi escrever uma ficção que iria explicar o porquê de Carolina ter vindo para o Brasil, né? Fui ler a fundo tanto a obra ficcional do Machado, fui ler muitas coisas, e porque a obra do Machado de Assis é imensa, né? Porque não são só os romances. Se você for pegar só os romances, ainda assim é muita coisa. Ele tem, salvo engano, 9 romances. Não estou bem de cabeça assim, mas acho que tem 9, 10 romances. Mas ele tem centenas de contos, tem muitos, quase 1000 crônicas. Então a obra literária do Machado de Assis é imensa. E aí fui estudar a obra do Machado, a vida dele, e a partir de determinadas passagens da vida dele, eu fui construindo a minha ficção, né? Então eu criei um personagem que tinha morado com Machado de Assis no Morro do Livramento, no Rio, e aí ele vivia com desavenças com Machado de Assis, e aí ele toma um outro caminho que não de Machado, quando ele chega no início da fase adulta, da adolescência, ele vai para Portugal, que era um caminho comum na época, né? Inclusive o próprio Brás Cubas, do livro de Machado de Assis, ele vai morar, né, em Portugal, né, vai estar em Coimbra, então meu personagem vai para Portugal e lá ele conhece Carolina, ele se envolve com ela, e Carolina tem a desilusão ali, ela volta para o Brasil, vem para o Brasil com Arthur Napoleão, e aí o meu personagem permanece em Portugal até concluir os estudos dele. E aí quando ele volta para o Brasil, ele encontra Machado de Assis casado com Carolina. E aí o livro segue esse conflito aí. É um triângulo amoroso, e também tem muita questão política também, né? Porque meu personagem se envolve em questões políticas da época como a aprovação da lei do ventre livre, questões raciais, enfim, né? Então eu gosto também de explorar questões políticas no livro também. Última Hora, eu queria escrever um livro também com um personagem que tivesse vivido os dois períodos de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ditador ali dos anos 30 e o Getúlio Vargas eleito, democrático, dos anos 1950, né? E aí eu queria explorar essas contradições de Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo que ele foi um grande perseguidor de comunistas, da esquerda, hoje ele é um símbolo do trabalhismo, que é boa parte da pauta da esquerda. Então eu quis explorar essa contradição do Getúlio Vargas. Então eu criei um personagem que foi torturado pelo governo de Getúlio Vargas nos anos 30, e ele vai trabalhar nos anos 50 no jornal chamado Última Hora, que o jornal realmente existiu, e foi um jornal que foi criado para apoiar Getúlio Vargas, né? O governo de Getúlio Vargas dos anos 50. Então, aí eu vou trabalhar esse personagem, que ele é de ficção, mas poderia ter sido real, porque muitos jornalistas que compuseram lá a formação inicial da Última Hora eram comunistas, e aí eles foram trabalhar no jornal que era declaradamente dava apoio a Getúlio Vargas, né? Então aí eu vou explorando isso aí, essas contradições, e eu coloco também questões familiares, né, dele,
Eu coloco um conflito com o filho dele, que é um conflito que eu gosto muito desse livro, que é um conflito de gerações, né? que eu exploro um conflito de gerações com o filho sendo mais conservador do que o pai, que é uma coisa muito comum hoje em dia. E aí eu transporto isso aí para os anos 50, né? O filho ser mais conservador do que o pai. E esse paralelo que você faz entre a realidade e a ficção, e levando até esse ponto também, aonde o filho é mais conservador do que o pai, né? Como que você vê todo esse conservadorismo que a gente está tentando, eu acho que eles estão tentando implantar no Brasil com paralelo às suas histórias? Eu acho que assim, é uma visão minha desse período, né? Que eu acompanhei um pouco, porque eu sou, por uma experiência pessoal, né? Eu sou o irmão mais novo da minha família, então tenho sobrinhos que são não só são quase são como se fossem irmãos mais novos meus, assim, sabe? Então, alguns sobrinhos meus, por exemplo, eu vi chegando na fase adulta e que eles eram mais conservadores do que eu. E aí também, como eu trabalho muito com estagiários também na defensoria, e aí eu acompanhei muito isso, né? Eu gostava de saber deles e tal, saber como que eles falavam, né? Falavam para mim, e eu percebi que eles eram muito conservadores, tanto na questão de costumes como questões econômicas e tal. Então, assim, eu achei uma geração bem diferente da minha, que, por exemplo, quando eu era da época de faculdade, eu estudei em universidade pública, se você fosse ser conservador, você era... Eu me lembro que na minha sala tinha um ou dois conservadores, o resto todo mundo era progressista e tal, né? Então, eu achei bem interessante explorar esse conflito de gerações, né? Que é muito atual, né? Mas, assim, a causa disso, aí eu não sei exatamente qual seria a causa disso, mas eu suponho, tem uma hipótese que seja, eu acho que a geração, as gerações novas são muito contestadoras, geralmente, né? São muito contestadoras. E aí foi uma geração que foi formada nos anos do PT. E aí alimentado pela mídia e tal, e aí foram pessoas que cresceram, jovens que cresceram, que foram se tornando extremamente conservadores, que aí a gente, quando viu, acho que o ápice foi a eleição do Jair Bolsonaro, né? Então, eu acho que foi esse caldo de coisas acontecendo, um desgaste dos anos de governos progressistas e aí juntou também com o avanço das questões religiosas também, né? Que tem uma influência muito grande na vida das pessoas, né? E aí eu via, por exemplo, estagiários meus, uns anos atrás, pessoas que foram beneficiadas com programas sociais, ProUni e tal. Muitas vezes eu tinha pessoas lá que trabalhavam comigo que eles eram a primeira pessoa da família a ter um curso superior, enfim, né? Então, assim, e eram pessoas extremamente com pensamentos neoliberais enfim, né? Assim, sendo que elas estavam tendo, acho que faltou uma comunicação uma falta de aproximação também, né, de governos progressistas com a própria população, né? E acho que houve esse descolamento da realidade também. Sim, eu acho o progressismo interessante, né? Eu acho interessante, eu acho importante. Eu não consigo me ver, é uma questão pessoal, eu não consigo me ver como escritor e não ser progressista, sabe? Eu não, o que eu vou conservar, né? Todos nós vamos conservar alguma coisa, mas o que eu vou ficar conservando demais? Porque a gente não pode ter as mudanças, né? O ser humano não pode ter as suas aceitações, né? A gente não pode ver as pessoas com mais igualdade. Então, assim, dentro até do que eu escrevo, eu coloco muito isso, eu bato muito em cima dessa tecla, né? As pessoas às vezes estão falando de racismo, né? E eu falo assim, mas cotas em faculdades, eu pergunto, quantos médicos negros você vê por aí?
Me diz o índice. E o nosso país, a grande maioria é negra. Eu não vejo tantos negros sendo médicos. E aí, quando você vê em posições menos valorizadas, né? Empregos, subempregos, você vai ver que a grande maioria da população negra vai, é colocada nesse posto, né? Por falta de oportunidade também, né? Que ela possa Sim. alcançar outras posições, né? Embora isso tenha mudado um pouco, né? Temos alguns avanços aí, como você falou, com a própria política de cotas, tal. Acho que foi uma coisa, uma questão, uma política pública que teve efeitos muito, muito importantes, né? Você chega, por exemplo, na minha época, quando eu estava na escola pública, na universidade pública, né? Na minha sala, era a Faculdade de Direito, que era um dos cursos mais cobiçados, só tinha pessoas brancas, né? Hoje em dia, se você for em qualquer universidade pública, você vai ver que mudou o cenário, né? E já tem outras gerações, né? Já tem gerações de professores entrando na universidade, que entraram por cotas e tal. Então, que são pessoas que também já estão galgando outros postos no mercado de trabalho, em posições de poder. Então, assim, é um avanço importante, né? Embora a gente tenha que estar sempre vigilante, porque também para o retrocesso, principalmente como nós estamos vendo agora, é um pulo também. Dentro desse momento que a gente está vivendo, eu vou te fazer uma pergunta e me responda ela. Como é que seria Machado de Assis vivendo neste momento que a gente está vivendo? Pergunta difícil, né? Porque Machado de Assis ele foi muito cobrado por não se posicionar em questões políticas, enfim. Mas o Machado de Assis ele era muito sagaz, então ele não fazia isso de maneira explícita. Mas o Brasil do século XIX está lá na obra dele. Então, por exemplo, quando você vê em Brás Cubas aquele menininho branco que cavalgava no molequinho negro, né, que ele chicoteava, tem lá no livro do Brás Cubas, né? Então, Machado de Assis estava mostrando para a sociedade daquela época escravista, mostrando um espelho, né, para elas, né? Olha aqui o que vocês fazem conosco, né? Então, tem crônicas de Machado a respeito da escravidão, então contos. Então, o Brasil estava muito presente na obra do Machado de Assis, mas ele não tinha resposta, ele não dava uma resposta fácil, né? Então, assim, eu acho que o Machado hoje estaria escrevendo, colocando de uma maneira muito, ele não era, ao meu ver, ele não seria um militante, assim como ele não foi na época dele, mas ele estaria escrevendo aí em jornais, crônicas e tal. E desnudando o Brasil, né? Mostrando o Brasil como ele é. Teria alguns inimigos, no caso, né? Assim como ele teve, né? Na época. Assim que ele morreu, sabe, Machado, assim que ele morreu, poucos dias depois, saiu uma crônica de um jornalista descascando com ele, dizendo que ele tinha abandonado a madrasta dele, dizendo que ele era ingrato e tal, que ele não reconhecia sua cor. Então, o Machado de Assis foi muito atacado, tanto em vida como depois da morte dele também. Ele passou por um período de ostracismo no período do modernismo, né? Os modernistas queriam meio que apagar o Machado de Assis, né? O próprio Mário de Andrade tem textos dizendo que odiava Machado de Assis como pessoa, o do Drummond também, né? Então, assim... Mas o Drummond se retratou. Se retratou. O Drummond teve essa capacidade, né? Essa humildade de se retratar. Eu acho que ele pensou assim, não quero morrer sendo o homem que odiou Machado de Assis em vida. E ele escreveu um belo poema, né, que é Ao Bruxo com Amor, né, que o Drummond escreveu em homenagem a Machado de Assis. E até ela consagrou essa expressão que até hoje se fala, né, o bruxo do Cosme Velho, né? Então, assim, o Drummond meio que consagrou essa expressão. Mas o texto que Drummond escreveu sobre Machado foi nos anos 20. Então, o Drummond era muito jovem ainda, né? Drummond tem textos que ele descasca o Machado de Assis também, né? Dizendo que é um escritor que a gente precisava superar, enfim. Mas ali era um espírito modernista, né? O espírito modernista era ser contra o academicismo, né? E ninguém representava mais o academicismo no Brasil, principalmente na literatura,
que é o Machado de Assis, né? Fundador, presidente da Academia Brasileira de Letras, enfim, né? Nessa mesma pergunta que eu te fiz sobre como seria Machado de Assis neste momento que a gente está vivendo, a mesma pergunta ela serve para o seu personagem principal do Última Hora. Ah, o Marcos, né? O Marcos é um cara contraditório. Você acha que ele estaria apoiando esse governo? Desculpa te interromper. Não, com certeza não. Trabalhando lá? Não, talvez o filho dele, mas ele não. Ele com certeza não. Mas ele era um cara contraditório. Ele poderia estar, ele poderia surpreender, viu? Ele era um cara contraditório. Ele era um comunista ferrenho, mas ele era contraditório. Eu estou escrevendo sobre o Marcos, que é um livro novo que eu estou escrevendo. Já faz muitos anos eu não consigo terminar esse livro. Mas, enfim, né, eu escrevo um livro que eu vou explorar de novo a relação do Marcos com o filho dele. Só que eu levo dos anos 50 e aí esse livro vai se passar nos anos 60. Ele começa com a inauguração de Brasília, né, em abril de 1960, e ele termina com o golpe de 64. Então, esse vai ser o meu próximo livro, provavelmente, né, se eu conseguir terminar esse ano, talvez eu publique no próximo. Você já tem título já para o livro? Não, ainda não. Ainda eu estou não? com 70% desse livro escrito, mas o problema é que eu escrevi muito pouco no ano passado, né, por causa da pandemia, e eu não estou conseguindo manter o ritmo. Eu começo a escrever, paro, e aí quando eu vou voltar, eu tenho que revisar tudo do início e tal, para entrar de novo na história. E eu estou escrevendo também, que são capítulos alternados, com pontos de vista alternados, né? E eu estou escrevendo em primeira pessoa. Então, um capítulo eu escrevo com o Marcos, no outro é com o filho dele, o Fernando. E são pessoas muito diferentes, gerações diferentes, pensamentos diferentes. E aí eu tenho que ter muito cuidado para essa voz não ficar igual do pai com o filho, né? Então, eu tenho que fazer essas marcações. Então, isso está sendo uma dificuldade para mim, né? Assim, para eu dar prosseguimento. Porque quando eu termino o capítulo, aí eu tenho que para eu escrever do outro, eu tenho que voltar para os capítulos anteriores para entrar na cabeça desse outro personagem para eu me sentir à vontade para escrever. Então é um processo bem demorado. Você cria uma espécie de escaleta quando você está escrevendo ou você vai só seguindo mesmo aquela ideia que você tem principal na cabeça ali? Depende do livro, né? O Homem que Odiava Machado de Assis, eu fiz uma planilha de Excel que eu sabia tudo que acontecia. No Última Hora foi um pouco diferente, mas eu fiz um esqueleto. Como eu estou escrevendo esse livro há muito tempo, ele foi mudando muito. Então, eu já sei mais ou menos eu já sei como é que esse livro vai acabar. Já sei como é que vai ser o destino dos personagens e tal. Eu escrevi o destino dos personagens no bloco de notas do celular. Então, um dia eu fiquei com a cabeça fervilhando e aí comecei a escrever o que é que ia acontecer em cada capítulo. Eu fui escrevendo. E aí eu terminei. Então, assim, eu sei o que é que vai acontecer. Então, para mim tá mais fácil agora, né? Falta só tempo mesmo para me dedicar a ele, né? E aí foram surgindo outros projetos também, né? Eu estou escrevendo um livro infantil que talvez deve sair próximo ano. E aí estou fazendo outras coisas também, né? Organizando uma coletânea de texto. Então, e aí acabou que me afasta do livro. Eu estava conversando com um amigo sobre essa questão, sobre você afastar do texto e sobre depois você retornar para o texto. O quão isso é difícil, isso é penoso, né? Por mais que você tenha tudo elaborado, você tenha ali ficha de personagens, escaleta, essa coisa toda, né? Para o romance, no caso. Mas tem uma trava, né? Tem uma trava, você não está naquele mesmo ritmo, né? Isso é penoso, né? Não, retomar o romance é muito difícil. Assim, quando eu faço pausas longas, eu retorno desde o início para ler e tal, e aí pego o ritmo novo e continuo, né? Então, e quando eu não faço pausa, quando as pausas não são longas, aí eu leio uns 3 capítulos para trás para continuar. Mas é ruim mesmo, a interrupção é terrível. Como que já que a gente entrou nesse ponto de falar sobre a escrita em si, como que é o seu processo de revisão? Eu já reviso muito o livro enquanto eu estou escrevendo, né? Como eu falei para você, cada pausa dessa que eu faço, eu volto, releio, altero um monte de, assim, vou
vou amarrando o texto. Então, de modo que quando eu termino a primeira versão, ele já está um texto bem amarrado, né? E aí, depois que eu termino essa primeira versão, eu deixo ele descansar um pouco, e aí vou ler de novo. Aí mando para alguns amigos meus, tal, para dar a opinião, né? E minha esposa lê o livro também, e lê os originais, né? E aí eu volto ao texto novamente. Mas quando eu termino a primeira versão, o texto já está bem amarrado, né? Mas porque durante o processo de escrita, eu já faço muitas revisões, eu já volto muito. Por exemplo, esse livro eu estou com 70% dele escrito, mas eu já fiz dezenas de revisões desde o início. Sei lá, a metade dele já está muito bem revisada. Lógico que sempre revisão do negócio não acaba nunca, né? E quando você acaba, sempre vai encontrar um defeito, algum erro e tal. O livro vai ser impresso, você vai encontrar um erro também. Então, é uma coisa que não acaba nunca, né? Para a gente finalizar o nosso papo aqui, eu quero te pedir que você indique para a gente um filme, uma série e um livro. Vamos primeiro para o série. Eu estou assistindo agora, acabei a 4ª temporada de This Is Us, né, que tá na Amazon. É uma série assim muito, muito boa. Não sei se você já assistiu, mas é uma família que adota, vai ter trigêmeos, um desses filhos morre na hora do parto, e aí a família adota uma criança, né? E aí é uma criança negra, e aí ele vai, então a família toda branca, com irmãos gêmeos brancos, e só ele negro. E aí ele vai mostrando os conflitos familiares, né? De vários pontos de vista, de cada um desses filhos. Mostra como ele acontece também no tempo, né? Porque são são em vários espaços, né? De crianças, adolescentes, adultos, idosos, já chegou agora no final das últimas temporadas, mostra. Então, é uma série que explora a exaustão, a vida familiar, a vida mais cotidiana de uma família, né? Então, a minha recomendação de série seria essa. Romance, deixe-me ver. Tô lendo muita coisa de não ficção agora, né? Terminando de ler a biografia do Mário de Andrade, li agora um livro sobre a Semana de Arte Moderna, mas assim, a minha grande paixão é ficção. Então, assim, eu estou terminando o livro, não terminei ainda, mas é o que fui pego de surpresa, então é o que tem na mente agora. Estou lendo, estou terminando o livro, acho que eu termino hoje. É o livro do Michel Laube, que é o Solução de Dois Estados, né, publicado pela Companhia das Letras. É um livro bem atual, né, e ele escreve sobre a atualidade, porque ele se passa em 2018. Mas sem entrar nessa discussão, sem entrar na discussão fácil, né? Então, ele explora um drama familiar também nesse livro, mostra o Brasil do jeito que está, de violência e tal, dessa coisa das eleições de 2018, mas ele não fala nem das eleições de 2018, pelo menos até onde eu estou lendo agora, que estou no final, já eu acho que ele não vai entrar nisso. Mas, então, assim, é um livro muito bom, Solução dos Estados, Michel Laub. Filme, faz tempo que eu não assisto filme. O que me vem em mente agora é O Sete de Chicago, que é um livro, acho que até o filme até concorreu ao Oscar, está passando na Netflix, que ele fala de uma manifestação que aconteceu nos Estados Unidos, e aí eles foram presos, estudantes e tal, e aí só a gente vê nesse filme como o único negro ali das manifestações tem um tratamento diferente, que ele é um pantera negra e tal. Então, assim, um filme muito bom também, o Sete Chicago. Mas filme é engraçado, ultimamente eu não tenho assistido muito filmes, né? Vai essa indicação, né? O Sete de Chicago.